mais curiosa da literatura brasileira, Macunaíma. O famoso herói sem nenhum caráter, preguiçoso, malandro e super brasileiro. Vamos entender essa história cheia de humor, crítica social e loucuras. Arrasta você! Para começar, Macunaíma nasce na Amazônia. E o mais estranho, ele nasce adulto. E já nasce reclamando. A frase clássica dele é: ai, que preguiça. A preguiça dele não é só física, é simbólica. Ele representa o Brasil cheio de potencial, mas que muitas vezes não age. E a mistura de malandragem, improviso, inteligência e caos. Todos os brasileiros já foram um pouco Macunaíma. Apesar de ser preguiçoso, Macunaíma vive um romance importante com Si, a mãe do mato. Ela é forte, corajosa, praticamente o oposto dele. E ela dá para ele a Muiraquitã, um amuleto mágico, mas depois de um acidente, Si morre. E claro, do jeito atrapalhado que ele é, Macunaíma perde o amuleto. A tristeza faz Macunaíma sair da floresta e encarar São Paulo. E aí o bicho pega, ele estranha tudo, barulho, correria, modernidade. É como se o Brasil tradicional encontrasse o Brasil moderno e ficasse sem saber o que fazer. Em São Paulo, Macunaíma descobre que o Muiraquitã está com Venceslau Pietra, um cara rico, elegante, mas que na verdade é o gigante Pieyamã, comedor. Macunaíma tenta de tudo: truques, malandragem, enganações, e depois de muita confusão, recupera o amuleto. A luta do brasileiro pobre contra o poderoso cheio de desigualdade. Ele volta para a Amazônia, mas a vida continua confusa. Ele perde o Muiraquitã de novo, mas dessa vez para um peixe. É como se a vida mostrasse que ele não consegue cuidar do que realmente importa. Cansado, perdido e sem destino, Macunaíma vai aos céus virando uma estrela. E o fim poético de um personagem que representa o Brasil, lindo, complexo e contraditório. E é claro que ele termina dizendo a sua frase eterna: ai, que preguiça! Se gostou desse podcast, se inscreva e compartilhe. A obra brasileira que veio o próximo. Então, peraí. E não esqueça, toda semana a conversa nova por aqui. Tchau! Eu começo. Boa tarde, sejam bem-vindos ao podcast. Seja bem-vindo a um podcast sobre o Macunaíma. É um personagem muito curioso. Sejam bem-vindos a um podcast sobre Macunaíma. Sejam bem-vindos a um podcast sobre Macunaíma. Hoje vamos falar sobre crítica social e... Oxi, eu falo de mas eu nem gravei. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar uma das curiosidades. Um dos personagens. Tá, agora. Jesus, por favor. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar de um dos personagens mais curiosos da literatura brasileira, Macunaíma. O herói. Vamos entender essa história cheia de humor, crítica social e loucuras. Arrasta você! Já vai ler! A preguiça dele não é só física, é simbólica. Ele... A few moments later. A preguiça dele não é só física, é simbólica, mas... A few inches later. A preguiça dele não é só física, é simbólica. Ele representa o Brasil cheio de potencial, mas que muitas vezes não age.
Vai, 1, 2, 3. Apesar de ser preguiçoso, Macunaíma vive um romance importante por si, a mãe do Maco. 1, 2, 3. Ela é forte e corajosa, praticamente o oposto dele. Ela dá um murico. Vai dar um amuleto pra ela. Um amuleto Puta! Cadê ela? Pera, é como se o Brasil tradicional. 2 hours later. É como se o Brasil tradicional ficasse. Ai! 1 eternity later. É como se o Brasil tradicional encontrasse o Brasil moderno e ficasse sem saber o que fazer. Um cara rico, elegante, mas que também na verdade Volta a gravação que eu lembro. Em São Paulo, Macunaíma descobre que Mariquitã está com Vicente Pierre, né? Um cara rico, elegante, mas também na verdade é um gigante piemã, inteligente. Em São Paulo, Macunaíma descobre que Mariquitã está com Vicente Pietra. Um cara rico, elegante, mas que na verdade é um gigante piemã, comedor de gente. A Lucy volta para a Amazônia, mas a vida continua confusa. E o Muriquitã, ele perde de novo, dessa vez para um peixe. Cansado, perdido, sem destino, Macunaíma sobe aos céus. Cansado, perdido e sem destino, Macunaíma volta aos céus, que volta pro céu. Cansado, perdido e sem destino, Macunaíma vai aos céus, virando uma estrela. E é claro, ele... Olha, velho! É tu, caralho! Muito bom! Eu nem falei ainda. A gente fala junto, vai. Não, o meu ainda não falei. Se prepara o coração, porque tem lacre vindo, amor, de foguete. Claro que falou. E o fim de um poeta. É o quê? Fim poético. Tá. E o fim poético de um personagem. E é claro que ele termina dizendo a sua frase eterna. Ai, que preguiça!